Aê! Mais um episódio! Pode tudo! Começando Vibrem, meninas. Vibrem, meninas. Tem que Vibrem. brindar, tem que tomar. Tá. Por favor. Então vamos lá, mais um episódio do nosso podcast Pode Tudo! Para os nossos assuntos femininos hoje. Com uma convidada especial e especialista em assuntos femininos, inclusive, Dona Natália Monteiro. Obrigada pelo convite. Estou ansiosérrima por todas as perguntas que virão. Ai, que delícia! Medo. Bom, hoje teremos assuntos polêmicos, né? Polêmicos. Alguns dos assuntos que, inclusive, nos impulsionaram Pioneiro a nesse estar podcast, aqui. é verdade. Exato. É Né? verdade. Assuntos relacionados à nossa sexualidade, né? A parte feminina, a parte pélvica, né? Isso. Questões que toda mulher tem e tem vergonha, às vezes, de perguntar. Tabu, né? Tabu, Coisas não dos deixa ciclos, dos de... ciclos femininos. Ciclos femininos, autoconhecimento, né? Yes. Tem muita gente que tem vergonha de si mesma, inclusive, né? Sim, Isso tudo nojo, deve Ainda ser existe vergonha, gente que não tabus. se conhece, ainda existe. Exato. Total. E a Muito, Natália muito. ajuda muito nesse despertar feminino, né? Quantas clientes Pra já esticar enviei isso. para ela. Exato. Esse universo feminino, sim. Então, seja bem-vinda, Dona Natália. Muito obrigada. Nos fale um pouco da tua trajetória até chegar a ser uma especialista na fisioterapia feminina. Ó, estávamos falando aqui antes que eu sou sagitariana, então, como uma boa sagitariana, eu tenho vários detalhes para dar sobre toda a minha trajetória, mas eu vou tentar Vou tentar resumir. Vou tentar resumir. Então, sou fisioterapeuta de formação e cheguei na fisioterapia porque eu torci o tornozelo e aí depois eu fui fazer a especialização em fisioterapia pélvica achando que eu ia tratar quadril na parte articular. Então, eu não sabia onde eu estava me metendo literalmente. Só que eu tive a minha filha quando eu estava no penúltimo ano de faculdade. E eu passei por um trauma obstétrico bem feio, assim, bem triste. Eis que estava lá eu assistindo aulas de fisioterapia pélvica, entendendo esse universo feminino, entendendo que tudo que aconteceu na minha gestação foi errado. E aprendi muito, em primeiro lugar, para mim, para depois conseguir trazer isso para as mulheres com quem eu trabalho e trato, minhas amigas, familiares, e desconstruir para reconstruir novas mulheres. Porque, embora os traumas perineais e femininos e sexuais que as mulheres passam, nós temos um grande poder de reconstrução através dos nossos ciclos femininos. Por isso eu os amo tanto. Olha que legal. Então, agora cada vez mais trabalho aqui em Balneário Camboriú com isso e tento trazer para o online e vamos desenvolvendo isso todas juntas. Eu acho que essa força feminina cada vez tem adentrado as nossas vidas mais e mais. Verdade. Sabe uma coisa que me chamou a atenção no teu Instagram? Eu até queria ler, mas o meu celular está ocupado ali. Vai aqui, vai aqui. A questão da sexualidade. Acho que é legal pra gente começar falando isso, porque a sexualidade não é só sexo, Não. né? É. Bem Exato. bom. Podemos voltar aqui se tu quiser. Então, a gente tem a gente começou com uma palestra, eu e a Daniela Flores, que é minha amiga e psicóloga. Ela trabalha com a terapia sistêmica e também com sexualidade, terapia de casal e tudo mais. E a gente começou com uma palestra chamada Sexualidade Além do Sexo, para justamente desconstruir essa imagem sobre falar sobre sexualidade é feio, ou então que é sujo, Pervertido. ou então que é pervertido, ou então... E a gente tenta trazer isso, eu penso que eu e ela, as duas, nós temos essa linha de pensamento de trazer assuntos sobre sexualidade de uma forma saudável, de uma forma leve e sem ser vulgar, sem ser promíscua, né? Então, realmente tendo esse por trás da expertise do que a gente estuda tanto, né? Então, Muito legal. essa parte da sexualidade, claro que a gente sempre vai ter assuntos engraçados e até polêmicos e pervertidos sobre o assunto, mas a sexualidade não é só isso, ela é uma construção. Eu falo que a sexualidade é o que divide, é o que separa, é o que secciona, por isso sexualidade, a nossa criança da nossa mulher adulta. Então, é essa fase de transformação que toda mulher passa, né, seja qual for a sua opção sexual,
da sua criança ferida, da sua ingenuidade, da sua pureza para o mundo adulto. Então, claro que não tem só a ver com sexo, né? Tem a ver com autoconhecimento, muito mais. Com certeza. Até porque energia sexual é energia de vida, né? Exato. Pra gente buscar tudo. Se você ama o teu trabalho, você tem tesão naquilo ali. Você Com tem certeza. energia. O prazer está em tudo, né? Uma pessoa em depressão, comer. ela não tem energia de vida, ela não tem energia sexual, ela não, né? A libido, não, tá tudo embaixo. Inclusive, falo que libido não está só vinculado as mulheres e homens também que têm dificuldade na sua libido, elas têm dificuldade, elas estão sem libido na vida. Não tem como elas terem libido na parte sexual em si, se elas estão sem libido na vida. E aí isso pode ser outros vários fatores, né? Emocionais, psicológicos, alimentares, rotina de vida, enfim, me fugiu. Na atividade física, de hábitos, hábitos saudáveis ou não. Então, é um contexto todo. E claro que vai respingar na parte sexual em si, com o parceiro ou a parceira, e até com si mesmo. Né? Porque a sexualidade começa na masturbação, no autoconhecimento, no se tocar, no se olhar. É por aí que começa. Deveria, pelo menos. Como tudo, né? A primeira relação da gente deveria ser conosco, né? O cuidado alimentar, né? Que aí é a minha área. Né? A gente deveria primeiro cuidar da nossa alimentação, para daí depois você ter filhos e cuidar da alimentação deles. Né? Exato. Eu vejo o trabalho contrário. Né? A mãe preocupada com a criança vai cuidar da alimentação da criança e ela descobre que aquilo é muito legal e vai adiante. Por sinal, gente. Não vou mentir. É mais ou menos isso. Para educar ela, eu vou me educar também. Mas porque não sou educadinha alimentar. Mas é tudo uma questão de educação. A gente tá falando aqui de educação nutricional, mas educação sexual não se fala muito sobre isso. Muito menos. Né? Dentro de uma tabu, família, né? não se fala sobre esse assunto, né? Cada menina foi instruída ou nem foi instruída a respeito da menstruação de uma forma. Muito da... Eu vou até te interromper, porque... Fica à vontade. Aqui pode tudo. E aqui é bem normal. Dos problemas... Ups, lembrei. Muitos dos problemas sexuais, por exemplo, de disfunções sexuais, como a dispareunia, que é a dor durante a relação, ou então o vaginismo, que é o fechamento do canal vaginal por uma contração involuntária do assoalho pélvico, que aí não permite que aconteça a penetração, por exemplo, que seria um extremo, né? Tem a vulvodínia também, como outras disfunções sexuais. Acontecem, a gente vai buscar na história dessa paciente como é que foi a primeira menarca dela, como é que foi a primeira menstruação, o quão foi traumático, como ela lida com isso, como é que foi quando ela se tocou e alguém viu, ou alguém... Porque foi primeiro na ingenuidade, normalmente quando a gente vai viver o prazer, né, vai vivenciar o prazer inicialmente na vida, acontece de uma forma mínimo estranha, né? Tipo, ou é com um primo, ou um irmão, ou então... sei lá, com a coberta, né? A gente não tem um padrão, assim. Gente, não sei. O quê? Estou aqui buscando. Não, eu não digo nem sobre penetração. Chuveirinho. Né? Chuveirinho. Chuveiro. Eu não digo nem sobre penetração, mas sentiu aquela cosquinha, né? Aquela prazerzinho. Exato. O prazer. Exato. A gente vai se descobrir lá de uma forma muito incomum, né? A gente não sabe como vai lidar com aquilo. E muitas vezes relacionado a sentimento de culpa. Exato, né? porque... É bom, mas não posso sentir isso, é errado. Eu até porque vai ter o lembro. julgamento. Eu lembro de eu estar na rede, assim, com um paninho. Ainda era cheirinho, sabe aquele cheirinho, paninho? Criança, ou seja, criança. E aquilo enrolar, assim, tipo, ficar ali no meio do meu assoalho pélvico, assim, tipo, aquilo ser gostoso. E aí a mãe chega assim, o que tu tá fazendo? E, pô, a mãe é super jovem, ela aí sabe. E ela assim, o que tá fazendo? Como se... Mas é como ela foi ensinada também. Ela não tem nem culpa, entende? Ela simplesmente não soube como reagir comigo. E aquilo ficou assim, meu Deus, tô cometendo um erro, sabe? Nunca mais esse cheirinho. Não, ou então, ou ao contrário. No meu caso, foi ao contrário. Agora eu quero o cheirinho. Tribom, Com 40 anos com cheirinho. Meu gogói. Mas é muito como a gente lida lá no início. Então, eu tenho uma filha de 10 anos que tá nessa fase de descobrimento, assim. Então,
Então, agora ela começou a nascer, os pelos pubianos, o seio começou a desenvolver e tal. E ela vem contar pra mim de uma forma natural. Ela anda nua, assim, e, tipo, eu lembro de eu ter um certo pudor quando eu era jovem, e a minha família é bem aberta, sabe? Mas eu acredito que quando ela for ter a primeira menarca dela, a primeira menstruação, será de uma forma mais leve, tipo, mais instruída. E é isso que deveria acontecer. Porque se a gente olhasse a menstruação de uma forma, desde o início, de uma forma positiva, com certeza as nossas relações interpessoais, sexuais e, inclusive, conosco mesmos, né? Ou seja... da nossa busca de autoconhecimento seria outra, em cima de uma outra perspectiva, porque a menstruação nada mais é do que um fechamento de um início de um novo ciclo que a gente tem mensalmente a oportunidade de vivenciar enquanto mulheres na nossa vida, de limpeza espiritual, emocional, física, biológica, né? De limpeza de metais pesados, toxinas. Imagina, eu acho fantástico, gente. Por isso que a gente dura muito mais que os homens. Com certeza. A gente tem a oportunidade de limpar o nosso sangue todo mês. Eu acho fantástico. Eu não via por esse lado. Apaixone-se pela sua menstruação. Mas é assim, isso aí. Mas a maioria das mulheres não vê ainda, né? E odeia menstruar. E odeia sentir a cólica e não entende por que a cólica acontece. Mas, meu Deus, Natália, me espinha e eu fico numa TPM terrível. Eu quero matar o meu marido. Exato. Ele também não curte muito essa É uma visão bem pejorativa. E se a gente for ver, pode ter uma relação a própria relação da mulher com a menstruação. Porque tem mulheres que sofrem horrores todo mês e tem gente que não sente nada. Então, o próprio fluxo, né? É. Fica fácil pra uma que tem pouquinho dizer, não, bem tranquilo. E a outra que menstrua muito por muitos dias, obviamente não é gostoso. Eu tenho uma outra visão sobre a menstruação, que é uma visão de ginecologia emocional, que tudo que acontece em cada mês nunca é uma menstruação igual. Se vocês forem pensar bem, nunca é igual a nenhum ciclo. E é justamente por isso. Cada mês o nosso corpo quer nos ensinar alguma coisa, nos dizer alguma coisa sobre o que aconteceu no mês anterior. Então, se eu me intoxiquei muito, se eu me alimentei super mal, se eu bebi demais, se eu... se eu... O que acontece? Só pra eu comparar. Vai aumentar o fluxo menstrual. Tá. Primeira coisa, aumenta. Entendi tudo. Tem que jogar solventes fora, pessoal. Vai aumentar provavelmente o fluxo menstrual. A coloração do sangue pode mudar. Outra coisa, o cheiro também. O cheiro de sangue tem que ser cheiro a sangue. Não pode ter cheiro de mais nada, a não ser de ferratina, de ferro, né? Tipo, tem que ter cheiro a sangue. Qualquer cheiro diferente. Então, cheirar o nosso sangue é importante. Uma coisa que muda muito o cheiro, né, o odor do sangue é o uso de absorventes descartáveis, né? Que libera ali fósforo, amianto e um monte de coisa, então mistura tudo. Então, não é legal, tá? Nem os absorventes internos, nem os carefrees da vida, nem os absorventes... Mas os coletores... Okay. Coletores e os de pano seriam... E as calcinhas absorventes seriam... Coletor. Não é difícil. Rolou. Também não consegui. Você quer contar a tua experiência? Não vou contar. Ai, que pena, gente. Me mandem uma DM que eu conto. Eu simplesmente perdi um negócio, não conseguia tirar. Eu falei, meu Deus, e o desespero. É legal trazer essas demandas, porque a maioria das mulheres acha que é assim, que é um lugar infinito, seu canal vaginal, que é o universo sem fim, e você nunca mais achará o seu coletor. Aí precisa da cordinha, por que não colocaram uma cordinha? Porque daí não dá, né? Dá o vácuo, mas... O que me incomoda é aquele negocinho, eu tive que cortar o meu. Isso aí. Então, eu já escutei mulheres falar isso, o meu não incomoda. Mas é que não tem o... Tem tamanho do... Tem tamanhos... Descobri que o meu é longo, então. Não, tem tamanhos... Tem tamanho de coletor. De coletor ou de canal? De canal. De canal? É. E de canal. Porque eu vejo um monte de gente que usa, falou isso, aí eu tenho que cortar aquela pontinha. Eu falei, como assim? Eu não senti nada, a pontinha desapareceu e cadê o negócio? Tem vários vídeos fazendo com um coletor na frente, assim, no meio do universo, sabe? É isso. É muito engraçado. Mas voltando, então, tipo, a parte de fluxos menstruais diz muito do que a gente viveu no mês anterior, nessa questão... Loucura, hein? Biológica, né? Mas também emocional. Então, por exemplo, a cólica... O que é a cólica? Uma contração do teu útero.
uma contração. E essa contração, o que o útero representa? O teu sagrado feminino, que é a única parte que nenhum homem tem, é o que nos forma mulheres. Mesmo que uma mulher tenha feito a esterectomia, né, a retirada do útero, o que nos diferencia de qualquer homem é a presença do nosso útero, independente também de uma opção sexual. Então, ter cólica é a negação desse feminino. É o quão masculina tu teve que estar, porque temos essa energia yin yang que todos os seres humanos têm. Mas o quão masculina eu estava, o quão desconectada dos meus ciclos, o quão desconectada de mim mesma, enquanto mulher, eu estou, para o meu útero ter que vibrar tanto, ter que contrair tanto, né? Ter tanta cólica. Então, tem muita ligação com isso. Outra coisa comum que acontece. Interessante. Eu não tenho cólica. Então, Aí você aceita. outra coisa, Eu eu tenho na aceito. minha TPM muita dor de cabeça. O que isso vem querer dizer de alguma forma? Que eu estou muito no mental, eu estou deixando essa parte mais do sentir, do se permitir, do feminino também de lado. Inchaço nas pernas, são passos que tu não consegue estar dando. Edema nos seios, né? Tipo, que a gente fica com o seio mais inchado, mais dolorido. E não é todo mês que tu fica assim. Então, Varia. tipo, é alguma coisa que tu não tá conseguindo. O que representa o seio para nós, né? É o amamentar, é o nutrir. O que você não tá conseguindo nutrir na sua vida? Então, essa olhar da ginecologia legal. emocional é muito Isso massa. serve também para ovulação? Isso serve para ovulação, sim, porque a ovulação... Você também sente, porque eu sinto, toda vez que eu tô Sim. ovulando, eu sinto, desde sempre. Mas eu converso com várias mulheres que dizem, não faço ideia de quando eu ovulei. Não, eu sinto Claro. umas fisgadinhas. Sim. Então, também, mas eu meio que incho, eu sinto bem certinho o meu corpo que eu tô ovulando. Isso é uma autopercepção muito importante que a maioria das mulheres todas as mulheres deveriam ter, né? Mas a maioria não tem. Porque não se sabe quando... A maioria das mulheres não sabe quando está ovulando. E pior, toda mulher que toma hormônio, ela não tem ciclo menstrual. Ela não cicla. Ela sangra todo mês, no máximo. Então, isso vale... Tudo isso que eu falei, todas as coisas que eu falei só vão ser válidas para as mulheres Entendi. Que não usam Aham. hormônios. que não usam hormônios. Por exemplo, o DIU de cobre, né? Enfim, é válido. O DIU quilena agora também, que é o de prata, né? Eu tô usando esse. Também Mas, é válido, mas o DIU Mirena, por exemplo, não. É, né? ele é hormonal, né? É hormonal, ou, enfim, qualquer hormônio sintético que você colocar para dentro, você faz com que o seu útero, ou seja, o seu órgão feminino, não tenha que trabalhar todo mês. Então, ele fica como se... É essa visão que todo mundo deveria ter, pessoal. Você simplesmente está engessando... Você está engessando o seu útero. Como se você estivesse engessando o seu braço. Fique um mês com um braço engessado e tire o gesso. Como é que esse braço estará? Atrofiado, fraco. E é isso que acontece com o útero. Por isso que o período de adaptação para quem desmama do sintético é tão doloroso. Tem tanta cólica, tem tanto fluxo menstrual aumentado, enfim, sofre tantas voltar alterações. a treinar. É o voltar a treinar. É o Dói voltar a mesmo. treinar. É verdade. E é engraçado porque eu com 14 anos eu comecei a tomar anticoncepcional por causa do ovário policístico. Que provavelmente deve ter sido um diagnóstico errado. Essa idade. E não tinha relação, nada, né? Enfim. E comecei a tomar, nossa, não vem um que quê? tu já tinha perdido a virgindade. Não, que eu... Não, com 14, não, eu acho que Não, não. que eu lembre que eu Tomava aquele Ediane ainda, ficava redonda. Aí. Sadíssimo. E. Formei um ovário policístico tomando... Provavelmente. Não, aí um dia. Aí eu fui, antes de ter eu tomei até 2 anos antes de engravidar. Que aí eu fui num médico e ele falou: a primeira coisa que você vai fazer é parar de tomar esse negócio. E foi o doutor Roberto Grandota. Tem um vídeo com ele, eu adoro ele. E aí eu larguei, e pensando, meu Deus, meu rosto vai virar um choquito, porque vai encher de espinha. Nada, regulou a menstruação. Lógico, tenho ainda, né? Sou meio adolescente forever. Confia do nosso Mas- poder de regular as coisas, Young né? forever. Sem o remédio eu vou ficar péssima. Aham.
E né? foi Sem assim, o hormônio, outra meu Deus, vida. calma. Nossa, eu Eu não. também Nunca estou fiz numa essa fase espinhenta. Não sei o que tá acontecendo comigo. É puberdade. Sei sim, eu tô intoxicada. Faz horas que eu não vou lá me limpar na Laís, um horror. É isso aí, pessoal. Mas eu fiquei... Vocês Me lembram limpar como na é que Laís, foi gente. a primeira menstruação de Eu limpo as vocês? pessoas, eu limpo. Vocês lembram? Ela falando da primeira menstruação, eu lembrei da minha... Vocês lembram como foi? Eu lembro. Eu só lembro da mãe sair gritando. Quando Falei, conta pra como tia. assim? Ela falou assim, eu queria um buraco. Nossa, meu Deus. Não, Realmente. ó, mas que bom que você existia, porque ela não fez nada disso na minha. Não contou pra ninguém, foi lá, me explicou e tal, foi bem mais Imagina a Jamile, psicóloga já, dizendo, mãe, não faça isso. Não. Fique tranquila, mãe. Magoou Tá meus tudo bem, é princípios. só um sangue Tanto que daí saindo da minha primeira, depois demorou um ano pra vir a segunda. Sim, Olha, do susto. É, Trauma. eu queria crescer, eu não queria virar mocinha. Quase fui ficar criança. Eu pulei da primeira menstruação para a menopausa. Eu não quero eu não queria te expor, mas até os peitos tu não queria, né? Não, a minha, tipo assim, eu amava ser criança. Foi muito Quando, cedo. não, eu menstruei a primeira vez, foi nessa fase, 13, 14 anos. Eu também menstruei com 14. Mas eu gostava, eu era muito moleca, assim. Eu menstruei com Eu 13. também não de queria. jogar bola, de... Assim, e agora aí eu vou ficar ficava com moça. vergonha quando eu queria esconder. Não, mas não era uma coisa... eu não vejo hoje, pelo menos não com a negação da mulher. Era tipo, não quero crescer. Aí Criança, até que né? cresci. Do infantil. Cresci, Claro. aí beleza. Aí, ok, mas Ai, eu já queria tanto ter peito e não vinha os você peitos. sim. Pela mãe eu usava sutiã, nem tinha peito. Eu queria meia. peito, eu queria tudo. aham. E eu não... Eu na minha primeira menstruação, a maioria das minhas amigas já tinha menstruado, elas já tinham um corpo, tipo assim, eu era seca em vida, só cabeça e cabelo, literalmente. Que bom, né? Podia não ter cabelo. E eu era mais magrela, assim, das meninas. E elas já tudo com seio, com bundinha e tal, já ficavam com os meninos. E eu a atrasada, sabe? E aí, hoje em dia, eu vendo, que bom que foi atrasado. Porque a maioria, né, as amigas que estão aí me vendo, vocês estão maravilhosas. Mas a maioria teve um período meio de estruncho, assim, sabe? Tipo, que deu uma... Bagulhada. uma bagulhada. Elas estão gostosas hoje em dia, mas... Deu uma perdida. Embarangada. Sabe? Foi um boom, assim, sabe? E eu disse que bom que meu foi um pouco atrasado. Eu fui... Não tive essa a minha evolução foi um pouquinho mais lenta, mas foi mais gradual, assim. A delas foi muito rápida. Foi mais cedo, né? Se eu menstruei com 12, eu faço aniversário em dezembro... Elas já tinham menstruado antes de mim, elas menstruaram com 11. Teve amiga minha que menstruou com 9. Cedo. Ai, que triste, né? Não E cada vez também- tá mais cedo. Tá mais cedo. Né? Explico terapeuta vibracional, que vejo nas meninas uma grande quantidade de plástico no sangue. Né? A gente tem intoxicação dos plásticos. Vocês, meninas que estão aí tomando água no copinho plástico, não façam isso, tá? O bisfenol, o fitalato, são Eu substâncias achava que era tóxicas. só no líquido, no quente. café, por exemplo. não Amor, tomo. esta garrafa veio onde? Ah, tá, não é. No caminhão, no sol. Ou seja, mas eu houve achei que só aquecimento. liberava com o conteúdo quente. Então, não. mas então, Mas só aquecer. Agora que ela entendi. Depois ela Porque, gelou. claro, entendi. Então é um chá gelado de plástico, entendeu? Aham. Isso vai alterar o hormônio, tá? A gente faz toda uma estrogenicidade quando a gente tem partículas plásticas dentro do nosso corpo, né? Ou intoxicantes plásticos. Isso também é importante de falar, a gente estava falando ali do não menstruar. A gente vê um aumento muito grande de casos de endometriose, miomas e outras doenças uterinas. Tem relação com intoxicações, tanto dessa parte de plásticos quanto com solventes, tá? Quantos casos já peguei no consultório que a gente começou a limpar solventes e as lesões de endometriose diminuíram a ponto da mulher não precisar fazer a Nenhum cirurgia que já estava indicada. Né? Então, assim, a história do menstruar é algo importante que eu acho que a gente tem que levar à consciência das mulheres, né? Do que, sim, menstruar é importante, é bom, né? Se tá sofrido, existem outras coisas que precisam ser trabalhadas. Pra melhorar. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, eu coloquei um DIU de cobre. E aí o fluxo aumentou muito, eu tive cólicas e tal. Um ano e blaus depois, porque fiquei amamentando. E aí eu tava, na época, estudando terapia vibracional, e aí eu tive aula com uma ginecologista que trabalhava só com vibracionais. E aí ela me indicou 2 vibracionais de um mês pro outro. Eu tive aula com ela no mês, ela disse, mês que vem a gente tem aula de novo, toma e me fala.
Nunca mais. Então, é toda uma questão de organização desses hormônios, de organizar esse terreno biológico, e isso tudo vai facilitando para que essa menstruação aconteça de uma forma mais consciente e terapêutica, por que não? Né? Que nem a Natália falou, dos sinais que vão te aparecendo para que você possa se equilibrar mais. O teu corpo fala contigo o tempo todo. É isso aí. Né? Muito bom. Falando em parto, né? Que era uma pergunta que não quer calar. Não quer calar. Como fica a pepeca depois do parto natural? Amigas, assistam. Depende da pepeca. Tem umas que já, né? Relativo. Então, Go. assim, ó. Vocês perguntaram sobre o parto normal, né? Mas eu vou falar sobre um parto de uma forma geral, porque não existe parto, seja cesárea ou parto normal, sem trauma perineal. Lembrando que o períneo é essa região de musculatura, né? E esse complexo de tendões, ligamentos, vascularização, né? De vasos sanguíneos, nervos, musculatura. Todo esse complexo não tem nenhum parto que não gere lesões ali. Então, não tem parto sem trauma, tá? Então, se você escolhe o parto cesariano porque Pensando você não nisso, quer... Estragar o playground. Isso! É isso mesmo. Pode ser que aconteça igual. Porque o que acontece? A cesárea gera um outro trauma, que é na região pélvica também, que é o corte. Vai sempre gerar algo. Sempre, porque é um corte. E esse corte não é só aquela pelezinha que tá ali, que foi estruturada. É profundo. São várias camadas. E essa profundidade gera fibroses. E essas fibroses, elas normalmente não são tratadas. E essas fibroses geram uma compressão sobre esses órgãos pélvicos a ponto de poder interferir na passagem da informação através dos nervos, na passagem da vascularização através dos vasos sanguíneos. Então, pode ser que não tenha um trauma ali no canal vaginal, cortou alguma coisa, porque esse é o medo, né, da episiotomia na hora do parto normal. Mas vão gerar outros traumas mais profundos até, e até mais difíceis de serem tratados, eu diria. E né? pode ocorrer também mudanças positivas com isso? Mudanças positivas. O nosso corpo, ao mesmo tempo que ele gera esse trauma perineal, seja pelo parto natural ou cesariano, ele tem um período de 6 meses aí que a gente espera, dependendo de qual é o estado de saúde dessa mulher, se ela é uma mulher obesa, se é uma mulher que se cuidou, se é uma mulher que se alimenta bem, enfim, várias coisas. Mas de 6 meses que esse assoalho pélvico ele vai se recuperar de forma natural. Tá? A gente tem esse poder, realmente nosso corpo tem um poder. O assoalho pélvico a gente fala dentro da fisioterapia pélvica que é a musculatura mais forte do nosso corpo. E servem para os homens e para as mulheres. As mulheres têm mais chances de ter problemas nessa região pélvica, embora a gente tenha uma força muito grande com a história do útero, né? Que é esse órgão que se limpa todo mês e tudo mais. A gente também é muito mais furada, né, gurias? Então, tipo, a gente tem o orifício da uretra, o orifício do canal vaginal e o orifício do ânus. Nós somos cheios de orifícios. O homem não. É pra fora, é fechado, não tem acesso a muco, não tem nada disso. Sim. Então, eles têm essa vantagem. Então, o assoalho pélvico desses homens é muito mais protegido do que das mulheres. Mas a musculatura do assoalho pélvico é a mais forte do nosso corpo. Então, quando eu vou lá, por exemplo, eu, enquanto físio, vou fazer uma avaliação perineal e, às vezes, vou tocar no canal vaginal, as mulheres ficam assim, não, mas vai me rasgar, assim? Eu disse, gente, passa uma criança aqui. Vamos pensar. Passa uma criança, eu tô com dedo. Passa ombrinhos. Entendeu? Exato. Passa uma cabeça. Não vai acontecer nada, não vai rasgar, não vai acontecer nada. Então, até a história do tamanho do documento, não sei o quê, tá aí uma das provas. Então, essa musculatura, esse complexo ali do assoalho pélvico vai gerar trauma, seja no parto normal ou no cesariano. E o tratamento seria realmente fazer, em primeiro lugar, uma avaliação funcional desse assoalho pélvico, passando por um especialista. E o especialista seria um fisioterapeuta pélvico. E quanto mais partos naturais tiverem, mais... Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela disse, depois do 4º filho, eu nunca mais rio sem fazer um xixizinho.
vai piorando. Se ela não tratou lá desde o início, não é para piorar, porque se ela tratar desde a primeira vez, porque depende do tamanho do bebê, depende o quanto essa mulher se cuidou, o quanto ela preparou esse assoalho pélvico, né? Então, tipo assim, se é uma mulher que que tem uma alimentação em cima de muito carboidrato, em cima de muito açúcar, em cima de muita medicação, enfim, ela vai ter um assoalho pélvico com uma musculatura muito mais frágil e propensa a ter traumas do que uma mulher que faz o yoga, que faz um pilates, que isso também afeta a dilatação na hora ou não tem nada a ver? Com certeza. A gente faz preparação para faz um pré-natal com as mulheres, eu trabalho direto com isso, com gestantinhas maravilhosas, que a gente trabalha essa musculatura para que ocorra o mínimo de traumas possível. Então, o que eu vejo na maioria das mulheres? 95% clinicamente, não estou vendo estudo nenhum, mas clinicamente, que a maioria das mulheres tem tensão na região pélvica, dentro do canal vaginal. E tensão é que nem tensão de trapézio, tensão de dor. Tensão gera, não significa que é força. Então, elas têm um assoalho pélvico tenso, ou seja, elas não sabem relaxar, e para a hora do parto, eu preciso que esse assoalho pélvico esteja relaxado para a criança passar, e ela ainda por cima, esse assoalho pélvico está enfraquecido. Gente, olha, tipo eu, né? Eu dilatei super rápido. Os 10 dedos em 3 horas. Mas ficou no canal vaginal muitas horas. Eu acredito que é justamente isso. Até porque eu tinha essa tensão. Até eu sentia. Meio que por medo, por não sei. Até dor, pra... né? A dor me tensionava pra puxar pra cima em vez de... Claro. Então, assim, dilatei super rápido. Mas ficou no canal vaginal por muito tempo. É que tem 2 fases do parto, né? Tem a fase de encaixe do bebê e a fase de expulsão. São 2 momentos diferentes que acontecem na hora do parto. E esse... Problemas técnicos. Já está resolvido. E a parte e o momento da expulsão é o momento que a gente precisa ter realmente bastante consciência, porque a gente faz uma valsalva, que a gente chama, é um nome estranho, mas é que nem aquela força de fazer cocô. Essa força, valsalva seletiva. E com medo, né? Vamos falar que eu tinha medo de fazer cocô. Aí é que tá. Por isso a importância da preparação. Exato. A primeira coisa é consciência, porque a valsalva não é a contração. E aí quando eu peço pra minha paciente deitada lá, gestantinha maravilhosa, eu digo assim, agora você vai expulsar os meus dedos. Eu tô com 2 dedinhos lá dentro do canal vaginal dela. Você vai expulsar meus dedos com consciência. Porque é isso que elas precisam treinar, né? E aí elas contraem, elas puxam o meu dedo pra dentro, significa que falta consciência dessa mulher. E é isso que ela vai fazer na hora do parto. Então, em vez de expulsar, ela vai puxar. Ela vai puxar. Provavelmente. Então, assim, é muito legal, é muito... chega a ser instigante, assim, trabalhar também, com essas gestantes, porque é muito... lindo quando acontece essa consciência. A primeira coisa é a consciência, essa coordenação. Mas sabe, também tem uma coisa assim, que é a teoria e a prática, né? Exato. Porque a dor e tudo mais, Claro, porque eu lembro que eu vi pensa, vídeos, eu vi vídeos de mulheres tendo orgasmos durante o parto natural. E eu vi várias fazendo, e eu pensei, olha que maravilhoso, vai que isso acontece lá na hora. Mas eu não cheguei nem perto. Pensei, como é que essas mulheres com essa dor conseguiu? Eu não imaginava escutar isso aqui agora, é sério? É sério? A doula me mostrou vários, e assim, a mulher gozando enquanto tava parindo. E daí lá na hora eu pensando, meu Deus, e aí? Cadê? Como é que eu fiz? Porque eu não tô nem perto de... tá achando gostosinho. Eu ainda não acompanho as gestantes aqui em Balneário. Enfim, não teve uma porta que se abriu ainda nos hospitais, mas vai acontecer. Porque eu tenho essa vontade. Exato. Pessoal. Olá. Faz uma chamadinha. Todo mundo vende peixe aqui. Pode ir. Menos eu, porque ainda não tenho peixe. Não, eu tô sentindo... Deixa o peixe guardado. Eu tenho sentido esse chamado agora, mas será algo novo pra mim, mas... Porque eu também sofri bastante traumas ali. Me induziram parto, eu tinha 20 anos, quando eu cheguei no hospital, eu tinha 1 dedo de dilatação, era 00:30. Às 13h30 da manhã, eu já estava com 4. E aí, me botaram no ocitocina, né? Me induziram sem necessidade nenhuma. Eu, nova, jovem, eu fazia yoga, eu tinha um assoalho pélvico super
ok. E me fizeram epise, me induziram no parto, me deixaram parada, porque parto também a gente fala assim. Assim como o parto é. Assim como o parto é. Ai, eu andei quilômetros. Eu agachava, eu voltava, eu ia, eu voltava. Deitada na cama lá o tempo inteiro. Parto e é movimento. Eu ia pra banheira, ficava de 4, daí eu agachava, daí eu ia pro banho, daí andava pelo quarto. E aí eu só não fiquei parada. O que foi me dito é que a cabeça dela não tava encaixada. Que ela não tava fazendo a lama, no caso, ela tava, tipo, como se a cabeça dela fizesse virasse. Estava deitada. E aí, claro, daí eu tava fazendo a força, mas ela não tava conseguindo empurrar. Sim, a Manu nasceu com a cabeça funilada, assim, um triângulo, coitada. De tanto que ela entrou e saiu. Eu chorava, ela voltava. Eu chorava, e aí ela ia e encaixava, e aí ela chorava. Ela nasceu com a cabeça assim, coitada. Graças a Deus, arrumou. Arruma. Tá linda e maravilhosa. Eu tive esse mesmo problema, mas enfim, tava num lugar preparado pra parto natural e tudo mais, apesar de não estar com a minha médica, aquelas coisas de parto, né? Mas enfim, o Gui também não tava com a cabecinha bem encaixada, mas eu tava com uma doula. Aí ela falou, Laís, yoga, eu tinha feito toda uma preparação, tanto com físio pélvico, infelizmente não era a Natália, porque ela não morava aqui. A gente faz agora. A gente faz o pós. Eu vou contar do meu pós. Terceiro? Não, pessoal. Não, a gente trabalha pra outras coisas agora. Pra eles crescerem e a gente poder curtir. Obrigada. São outras questões. Aí, o que aconteceu? Ela pediu pra que eu fizesse uma posição de yoga, né, uma postura de yoga, a postura da criança. Eu tive a contração ali e ele encaixou. Então, depende muito da equipe. Né? Depende muito da equipe. Crucial. Então, para mim, a físio antes, né, no caso, durante a gestação, no pós-gestacional, para mim, foi muito importante. Nas duas gestações. O parto ter sido natural também. Aí tem gente que pergunta, meu Deus, 2 partos naturais, né? Você tá virou uma gamela. Um negócio, uma gamela. Não, o marido, pessoal, eu já avaliei, tá tudo certo. Ela com avaliação profissional e aval. Avaliação profissional, ela está muito funcional. Eu acho que a gente tinha que todas ter passado pela avaliação antes, pra você já... Ela volta aqui. Que maravilhosa. Como vocês estão. Não, o marido disse que melhorou, então, né, o usuário do playground tá curtindo, tá tudo bem. É o que importa. Né? Mas, enfim, eu tive uma alteração anos depois do parto, né? Que a Nath cuida de mim. Eu tive perda urinária. Tá. Né? Então, a gente teve que reforçar todo o meu assoalho pélvico novamente. A gente também entendeu, porque assim, agora entrando na parte de fazer xixi nas calças, pessoal. Sim. Estamos saindo do parto. Pós-parto, pessoal. Pós-parto. Não necessariamente. Escapezinho. Tá? Qualquer escape de urina que você vai ter, qualquer... vamos dizer assim, o apressar-se para ir no banheiro, ir no banheiro preventivamente, molhar um pinguinho na calcinha, ter que andar de carefree porque senão a calcinha vai molhar. Isso tudo já são sinais de que o seu assoalho pélvico não está funcional. Ou são 2 motivos, são dois diagnósticos que a gente faz. Ou o problema está somente no assoalho pélvico, ou ele está no assoalho pélvico e no trato urinário inferior, que é na bexiga. Então, essa bexiga, ela pode estar ou hiperativa, que é a mais comum, que seria aquela pessoa, aquela mulher, ou homem também, mas mais mulheres. Eu atendo só mulheres, né? Que é aquela mulher que vai toda hora no banheiro, tem aquela urgência, tem que sair correndo, não consegue segurar, tem que parar no meio da estrada, e, enfim, essa urgência urinária. Então, essa bexiga normalmente é uma bexiga hiperativa, ela fica se contraindo, porque a bexiga é um músculo, né? É um músculo que a gente não controla, mas é um músculo, e ela fica hiperativa. O outro extremo seria aquela bexiga hipercomplacente, que é um nome... Como é que fala? Técnico, exato. É um nome técnico, mas o que pensando no sintoma, seria aquela mulher que fica muitas horas sem ir no banheiro. Era o caso, por exemplo, não no extremo assim, mas da Laís. Por estar no consultório, ela esperava muito tempo para ir no banheiro, enfim. Pra fazer xixi. Pra fazer o xixi. Preguiçosa, digamos assim. Porque ela vai ficando muito elástica, ela perde esse poder de contratilidade. Agora, eu não tenho certeza se o teu diagnóstico era esse ou se era urgência. Mas dei 2 extremos. Não era urgência? Acho que minha questão foi, na corrida, eu comecei a fazer xixi. Era o esforço. Na calça. Entendi. Tipo assim, pelo impacto, quando tinha impacto, eu não conseguia segurar.
foi ali. Nos outros, no dia, assim, eu não tinha, tipo, espirrar, esse tipo de coisa, era eu não esforço. perdi. Era no esforço. Então, normalmente é isso, porque aí perde por transbordamento, essa bexiga tá sem poder de contratilidade, ela não vai no banheiro no tempo certo, enfim, tem uma parte comportamental que está influenciando e ela acaba perdendo quando há um esforço, porque aí uma força externa empurra essa bexiga e aí ela tem o escape. Claro que é por isso que eu disse, é a parte da função do assoalho pélvico, ou seja, da força desse assoalho pélvico como está, junto com a parte do trato urinário inferior, como é que ele está se comportando. Aí a gente muda o comportamento dessa mulher no seu dia a dia. Ou eu vou aumentar a ingesta hídrica, ou eu vou ter que diminuir a ingesta hídrica, ou eu vou ter que aumentar o número de vezes que ela vai no banheiro, ou diminuir o número de vezes que ela vai no banheiro, botar horário para ela fazer xixi. Entendi. Aí a gente muda o comportamento. Educar. E existe, por exemplo, esses dias eu estava lendo que a mulher não estava produzindo muito estrogênio, e aí é como se fosse o colágeno da pepeca. E aí você tem como colocar em forma de creme, tudo isso ajuda na musculatura ali embaixo. Isso também é um dos meios de... A gente, tipo, a fisioterapia não vai indicar nunca nenhum tipo de medicação. Mas o estrogênio ajuda, tem essa função, ajuda. Mas eu acho que mais do que isso, como, por exemplo, o laser. O laser ajuda também a deixar essa musculatura um pouquinho mais... como é que eu vou dizer? Mais... Firme. Isso, vamos usar um termo bem comum. Firme. Mas... de que adianta ter essa musculatura firme se ela não tem consciência? É a pergunta que eu faço. Porque se na hora de fazer xixi ela contrair e ficar apertando o assoalho pélvico e não relaxar, ela vai ter um problema. Se na hora de ela ter a relação sexual ela não souber relaxar, ela vai ter outro problema, ela vai ter dor na relação. Enfim, então o que importa... Exato, o que importa em primeiro lugar é a gente ter consciência. Por isso que a gente começou a conversa toda falando sobre autoconhecimento, sobre se tocar, porque vem lá de trás. Não vai ser só a fisiopélvica. Como é que aprende isso? Tem que ir. Então, todo mundo está fadado aí numa fisioterapeuta pélvica. Sim, indico, como qualquer... Seria ótimo. Como ir no ginecologista. Não tem uma mulher que não tenha passado por um ginecologista. Espera-se que não, né? A maioria. Tomara, estamos torcendo. Não, eu acho que o autoconhecimento é parte da evolução do ser humano na Terra. É que nem não ir numa psicóloga. Eu acho essencial a pessoa ter passado pelo menos uma vez na vida. Com certeza. Né? Então, eu acho que na físio é a mesma coisa. A mulher tem que passar por lá em algum momento, porque é outro nível de consciência, né? Uma consulta com a físio, tu já sai de lá diferente. Tu passou por um tratamento, sai muito diferente. E te abre a mente para várias outras possibilidades ali dentro do teu próprio conhecimento, né? De como que tu usa o teu corpo. Eu tenho pacientes que começam com o tratamento e aí depois elas escolhem ir para um treinamento de assoalho pélvico, que a gente chama que é, por exemplo, o neopompoarismo, para melhorar a sua performance sexual, seu prazer, exato, o seu alto prazer, né? Mesmo que não tenha um parceiro ou parceira, essa mulher consegue aumentar o seu nível de prazer, de ter orgasmo, de sentir, porque é isso, né? Tu falou assim, eu sinto que lado sai o meu... até de que lado eu estou ovulando. Isso é uma autopercepção incrível. A maioria das mulheres não tem essa autopercepção. Isso já é um baita poder de autoconhecimento, porque a mulher tem... esse lado yin da mulher, o mais importante é ela ter essa sensorialidade. Esse é um poder muito nosso, do sentir, sabe? Não que o homem não tenha. Existem muitos homens que têm o seu ou desenvolvido, ou trabalhado, ou aflorado, ou que já é da sua criação. Mas é muito nosso. A gente deveria ter o sentir muito mais aguçado em nós. É o convite da menstruação que a gente estava falando antes. Né? Exato. A menstruação nos convida a sentir. Nos convida a sentir, perfeito. Eu acho que é o olhar para a mulher, né, como um ser realmente maravilhoso, né? Exato. Porque se coloca, meu Deus, é um bicho, ele sangra, sabe? Imagina que nós somos bichinhas maravilhosas. As nossas ancestrais elas menstruavam. Se nós 4 aqui começarmos a nos falarmos direto, a gente provavelmente vai menstruar juntas. Que loucura, é uma loucura isso. Porque são fases da lua, nós estamos em meio ao todo, né? E aí vamos entrar aqui numa bruxaria, mas tudo bem. É nóis. Enfim. Mas enfim, a gente conecta muito a menstruação com as fases da lua. Então, a gente fala que a menstruação seria a fase de lua nova.
né? Que tá começando um ciclo. Então, qualquer sinal de sangue é o primeiro dia de menstruação. Depois da lua nova vem a lua crescente, que aí seus hormônios vão começar a crescer. Na lua nova, teus hormônios estão lá embaixo. Tem vontade de estar introspectivo, de estar mais... menos social, né? Mas, olha que loucura. Se nós estamos na nossa lua nova interna, né? Ou seja, estamos menstruando, mas a lua do céu está cheia, Natália. Como é que isso acontece? Pois é. Então, aí... é massa isso. É muito legal. Baita de um questionamento. E aí É acontece muito o quê? legal. Porque, assim, a lua cheia seria o outro oposto. Seria quando nós estaríamos ovulando, tá? Então, os nossos hormônios estão no ápice, tá? Então, a lua cheia do céu com a nossa lua nova na menstruação significa que existe uma demanda da sua vida que você não tem como agora deixar para ficar no introspectivo tanto, entendeu? Então, existe uma demanda externa da tua vida, de demanda familiar, trabalho, profissional, o que for, que o seu corpo entende. O nosso corpo é muito perfeito. Muito ele entende inteligente. que ele precisa de mais energia. Então, você menstrua junto com a lua do céu, que é a lua cheia, por exemplo. Que a gente faz, que é o ciclo da lua vermelha. Ou o contrário, né? Ou você pode estar menstruando na lua nova. Ou seja, o seu corpo está dizendo assim, por gentileza, pare e se recolha. Né? Vá pro casulo. Né? Então, é muito doido. O que daí a olha, gente é imagina, interessante. né? Hoje eu tava conversando com uma paciente antes de vir pra cá, que ela tá com problema de saúde, e ela, assim, ela é ligada no 220, ela não para. E aí ela falou, não, eu não posso ficar doente agora. Falei, mas, talvez é a única forma que o teu corpo tá conseguindo conversar com você. Porque ele fala com a gente o tempo inteiro, ele sinaliza coisas o tempo inteiro, mas a gente não ouve. Aí vai chegar no extremo que, assim, adoeci. Será que agora você para? Será que agora você cuida um pouco da gente? A gente escolhe. Né? Eu falo que a gente escolhe estar doente. Quando eu, por exemplo, fiquei com Covid, a minha vida tava surto. O Covid, o que era, né? Tipo, a gente tem que parar. Eu nem tive praticamente sintoma, mas eu positivei. Sabe? Eu tive um dia de febre, Mas uma tive que ficar em coriza, casa. mas tive que ficar em casa. Teve que aquietar. Na época era 15 dias ainda. Exato. Então, a gente escolhe estar doente, né? Então, acho que ou você para, ou o seu corpo para você. É A isso. história toda é essa, né? Eu acho que não tem essa coisa... É difícil hoje em dia a gente parar, né, pessoal? Então, eu acho que a gente precisa achar, na verdade, formas de equilibrar. Né? Eu acho que a atividade física ajuda muito nesse processo. Ter um bom sono, acho que é essencial. Que saudade. Né? A ingesta hídrica, enfim, a alimentação. São pilares, Alimentos afrodisíacos, aproveitando. Alimentos afrodisíacos. Vamos falar de todos os alimentos que sejam estimulantes. Sim, papinhos. Que sejam estimulantes. Então, eu falaria aqui dos apimentados, eu falaria aqui dos cítricos, eu falaria aqui dos temperos também que aguçem, né? Tipo, a noz moscada, enfim. Fala aí, Laís, mais. Ajuda. Eu já iria picante. nos óxidos nítricos da vida. Né? Lá no... Pós-Páscoa, pessoal. Cacau, isso aí. Tomate. Nossa, Tudo que é salada. A própria melancia. Tá eu vendo? vou trocar o chocolate. Deixa eu te Por perguntar quê? uma coisa. Por exemplo, o abacate, todos esses que seriam de baixo índice glicêmico, mas mais gordurosos, ajudam também nos processos hormonais, né? Sim. Todo Então, o processo de regulação não hormonal. é um direto afrodisíaco, Não. mas é um super... Esses que eu falei são os mais consumo imediato para, né? Por quê? Porque eles produzem óxido nítrico, que fazem toda uma vasodilatação. Então, a gente fica mais sensível, né? Pro homem facilita todo o processo de irrigação do órgão de forma maravilhosa. E para as mulheres também, né? A irrigação faz com que a gente fique mais sensível. Clitóris, pessoal, não falamos dele. Não falamos nele. O maravilhoso. Mas só fazendo um parênteses, porque Vamos falar. o afrodisíaco, né? Se vocês pegarem a alimentação, é tudo, né? E se a Sim. cabeça não tiver ligada Não a adianta. isso... Porque Pode a comer gente melancia vê a inteira. diferença entre o homem e a mulher. O homem estimulou, pronto. O Freud dizia, sexualidade masculina é mais fácil. A mulher não, né? Aqui, né? Se não tiver aquela provocaçãozinha, se não tiver algo que vá aguçando e a própria mulher Muito vá mais se sensorial. tocando, pra ela tá preparada. Se não chegar na hora, né? Não tá. rola. Não é mecânico, né? Não vai. Então, eu acho que é um conjunto de tudo. De tudo. Né? Então, assim, a parte alimentar, que é a minha praia,
se tu não tiver uma alimentação boa, tu não vai ter hormônios regulados, né? Sem hormônios regulados, libido inexiste bioquimicamente falando. E aí vai ter que ter uma força mental gigante, né? Os órgãos realmente muito bem funcionantes para que a coisa aconteça, né? Mas eu penso que a parte bioquímica, né? E nós temos aqui uma pessoa pós-parto para nos dizer que a parte bioquímica, quando tá alterada, né? A gente dormir, realmente não tem. Não tem como. A gente já falou sobre o tesão de dormir. É isso que o casal tem. Porque assim, dormir 8 horas por dia. Por enquanto é isso. Né? Então, assim, no pós-parto puerpério, a gente sente muito isso, diminuição de vontade, né? Por quê? Porque os hormônios estão completamente voltados para a alimentação. Então, assim, o equilíbrio da vida da pessoa é que vai fazer com que inclusive a saúde sexual esteja boa. Com certeza. Né? A Natália já falou da importância da gente ter uma musculatura, porque a gente pensa, a alimentação para o treino. Cara, o assoalho pélvico é musculatura. E tá segurando todo é ele que suporta, é o piso pélvico, né? Suporta tudo que tá em cima. Inclusive o treino. Inclusive treino. É verdade, né? Então... E assim, ó, se você ficar muito tempo sem comer chocolate, você não fica com vontade de comer chocolate. Não. Se você come todo dia um pouquinho, você vai ter vontade. Sexo é a mesma coisa. Né? É que nem atividade física. Ai, não tem energia pra fazer. Sim, começa a fazer pra você ter energia. Então também tem que estar... Aí, galera, te mexe. Ali no ciclo da resposta sexual, como o nome já diz que é um ciclo, uma coisa depende da outra. Então, a primeira das coisas que eu falo é o pensar em sexo, é o desejo, né? É o pensar em sexo. Então, a mulher tem outras formas de estimular esse pensar em sexo. Então, ela não é só no visual. O homem é muito mais visual. O homem basta ver uma mulher de calcinha, ou não sei o quê, uma gostosa, e lá, que é muito mais fácil de ele se despertar para isso. Ele está concordando, ele está concordando. O homem é assim, de forma... isso aí é certo. A mulher não, é muito mais sensorial, tem que usar outros sentidos dela. Então, não é só a visão. A mulher não basta ver um cara pelado e não sei o que lá, entendeu? Não, ela tem que ouvir, ela tem que sentir o cheiro, ela tem que se sentir amada, querida, entendeu? Desejada, valorizada, para ela conseguir despertar. Então, a mulher ali, eu sempre falo, quer transar com essa mulher hoje de noite, que seja um sexo muito maravilhoso, quando eu falo maravilhoso, esqueçam a performance, porque não é a performance que faz ter prazer. Não, mas que tem realmente uma troca de energia vital e sexual maravilhosa. Dê um bom dia para ela, de verdade, de coração, que se preocupe com essa mulher, né? Então, é muito mais complexo. Então, pensar em sexo é a primeira coisa. Mas deixa eu fazer um parênteses, Natália. Existe o outro extremo também. Vou falar... Agora é polêmico. É o demais. A geração Anitta. Entende? Dou pra todo mundo. O dia inteiro. Chegou, tô dando. Né? Então, assim, essa visão também, aí se perde. Porque não é uma troca. Né? Aí é performance. Total. E aí essa performance, eu arrisco dizer que é só fingimento. Essa mulher não sabe o que é prazer de verdade. Porque... Tá seguindo uma tendência. Exato, porque assim, ela até pode gozar, ela pode chegar ao orgasmo, né? Porque ela se conhece, porque ela sabe onde tocar, mas ela não vai chegar numa profundidade de prazer ou uma mulher que se permite viver o que essa troca entre duas pessoas de fato tem para oferecer. Então... A gente quer igualdade entre homens e mulheres, mas eu acredito que essa igualdade seja muito importante e necessária, que respeite a desigualdade. Não somos iguais. Exato. Nós temos útero, eles não têm. Nós temos seio desenvolvido, eles não têm. E tem porquês. Eles não têm. Exato. E tem porquês disso acontecer. Então, se inclusive eu acredito que o homem ser galinha, a gente já falou... A vida inteira escutamos isso, que é feio, por que a gente vai fazer a mesma coisa, sabe? Isso não é igualdade, isso é desvalorização, autodesvalorização. Concordo. Né? Eita! Então, Concordado! Aí o clitóris, nosso querido e amigo clitóris. Então, não vamos deixar de falar dele, né? Então, o clitóris não é só aquela pontinha que você acha que é.
Não é, pessoal. Vou falar com uma voz de locutora agora, porque eu sei que eu tenho uma voz super imponente. Pra falar de clitóris. Né? Pra falar de clitóris ainda. Não, é porque tem que ser divertido mesmo, né? Mas, tipo assim, o clitóris a gente enxerga aquela pontinha lá, mas ele não é. Ele é um órgão que tem 2 perninhas, que a gente chama de cruras, e 2 bolsinhas, que a gente chama de bulbos do vestíbulo. Quem Então, quiser ver, Exato. entre no Instagram de Natália. Nath, Nathi.fi. Que susto, Laís. Deixa eu só dizer Você achou que eu ia mostrar? Eu Não, pensei né, assim, louca? quem quiser ver. Quem quiser E eu, ver. ui. É agora? Ela tá se É, liberando. a gente No marca Instagram, depois. Já Instagram, falou, o Instagram já vai falou que aparecer fez xixi na- na Ah, então, calça. tá, Agora vai aparecer, mostrar. vai O que é aparecer. isso, pessoal? Clitóris aqui. Olha só, você, ó, vou fazer um Aguardem até o desenho final. imaginário aqui. tá Tem louca. aquela pontinha lá, tá, pessoal? Alguém segura Aquela aí, pontinha. Aquela pontinha é a pontinha do clitóris. Logo abaixo tem um orifício, que é a uretra, vai chegar na bexiga. E abaixo tem o canal vaginal, que vai chegar no útero. E abaixo tem o ânus. Temos 3 buraquinhos. Onde não é buraquinho, que é em cima, lá pertinho do espelhinho. Presta em cima. atenção, Verivel. Em cima. Você tá vendo a mulher deitada em cima. Homem deveria assistir isso aí, hein? Ali é a Muito pontinha do clitóris. Ali é a pontinha do clitóris. Mas dali surgem 2 perninhas e 2 bolsinhas que abraçam essa vulva. A vulva é a parte externa da nossa pepeca, tá? E a vagina é a parte interna. Então, vulva, tudo que é vulva é externo. Então, tá bem embaixo da nossa vulva o nosso clitóris. Ele tem cerca de 8.000 terminações nervosas. 8.000. 8.000. Pelo amor de Deus, hein? 8.000. É. E a única exclusiva função dele é nos dar prazer. Não tem outra função. O clitóris não tem 8.000, outra e tem função. gente aí que não achou nenhuma. Né? Não tem outra função, tá? Então, para as mulheres que querem se descobrir, se masturbar, desenvolver o seu autoprazer, não explore só essa pontinha. Toque em toda a sua vulva, porque você vai acessar esse clitóris também. Por isso que muitas mulheres conseguem ter orgasmo através da penetração. Porque por trás, né, o canal vaginal vai estar aqui, e por trás ela consegue tocar nesse clitóris que tá ali, entendeu? Não tá só a pontinha externa. Mas, com certeza, não é com o... Ah, pois é. Conhece esse barulhinho? Não é com isso que a mulher vai gozar, pessoal. É que pro homem isso é mais prazeroso, né? Pra mulher, não? É, exato. Pro homem que é o quê? Pro homem e pra mulher é a fricção. Você que tá assistindo esse vídeo, marque os arrobas. Marque sua amiga. E a amiga marca os arroba. Marque Olha, seu amigo. Aquele da amizade colorida. que tá lá. O seu PA. Enfim, mas é justamente isso. Tipo, a gente também precisa da fricção nesse clitóris para conseguir chegar ao orgasmo, porque é isso, é um movimento repetitivo, eu diria até que numa velocidade não tão acelerada e constante, que vai ajudar você a chegar no seu orgasmo. Então, não é também mudando toda hora de posição, né? Enfim, é realmente insistindo. Pro homem também é. Quando ele vai ter o orgasmo, ele insiste numa mesma posição e fica, até chegar a esse orgasmo. Não é mudando de posição toda hora. Não é filme pornô, Inclusive, né? Performance total. exato. Inclusive, ele quando muda de posição, esse homem, ele tá procrastinando o orgasmo dele. Ele tá jogando pra frente, porque ele quer esperar mais, ele quer curtir mais o momento. Entendeu? Então, é isso. É ok que esse homem vai fazer isso. Não tá errado, tá, pessoal? Não tá errado. Mas desenvolva o prazer dessa mulher também. Apenas desenvolva. Tem que intercalar, né? Intercala. O prazer é dos dois. O prazer dos dois. E da mulher demora mais, assim. Ela precisa... Lembra que eu falei do sensorial? Ela precisa de mais beijo, do mais... o beijo no pescoço, no ouvido, falar alguma coisa. Enfim, são outras formas de desenvolver e aumentar o prazer dessa mulher. Nós temos três duplas de glândulas ali, né? Então, temos 6 saídas de glândulas que vão ajudar na lubrificação dessa mulher. 2 externas, né? Então, 2 abaixo do canal da uretra, onde sai o xixi, 2 abaixo do canal vaginal e 2 dentro do canal vaginal. Então, a gente tem 3 formas de se lubrificar. Mas existe, sim, orgasmos secos.
né? Tipo assim, que a mulher não sai. A mulher não precisa ter ejaculação, ela pode chegar ao orgasmo só pelo sentir, porque o orgasmo para a mulher é muito mais sensorial. Vocês não vão perguntar do squirt, do jato? Pois perguntamos. Vai, está perguntado. E do jato? E do jato? O jato existe? Jato? É verdade aquele jato? É verdade aquele bilhete? O que é aquele aquilo? xixi, Não, depende, né? Porque muitas mulheres fingem, né? Tipo, nos filmes pornôs, a maioria vai aparecer aquilo ali e acredito eu que a maioria seja mentira. Mas existem, sim, raras mulheres, eu digo raras porque não é a maioria, não é, tipo assim, não é comum, né? Que conseguem ter esse squirt, esse jato. E esse jato vai sair, a gente chama de ejaculação feminina, ele vai sair do canal uretral, da uretra. E é um jato de plasma, não é de xixi. Mas, molhou lá o lençol, você vai cheirar, não tem cheiro a xixi. Mas secou, vai ter cheiro a xixi. Porque tem vestígios de urina. Porque saiu da uretra. Do mesmo canal. Mas sim, tem como desenvolver isso, Natália? Tem. Mas, gente, né? Tá, e uma outra curiosidade. Que fisioterapia pélvica. Esses dias eu vi uma enquete no Instagram. Que ela perguntou, né? E aí, mulherada, vocês têm o orgasmo e morre? Tipo, acabou, tipo, homem. Isso é legal falar. Ou você tem vários orgasmos durante a relação. E aí eu fiquei lendo os comentários, né? Então ali tinha umas que diziam, não, é muito intenso e depois acabou. Não consigo mais. E teve outras que falaram, não, eu várias vezes e tal. Tem diferença nisso. Eu digo assim, existe o gozo e o orgasmo. O gozo é o menos profundo, o orgasmo é mais profundo. Ao meu ver, isso aí é só nomenclatura. Tem gente que chama de outra forma, outros profissionais o chamam de outra forma. Isso é a Natália falando, não tem um padrão, tá? Então, pra mim, sim, o gozar seria quase esse squirt, porque é por uma estimulação, assim, é mais rápida. E o orgasmo seria aquela coisa mais sensorial, ele dura mais tempo. O orgasmo para uma mulher pode durar até 1 minuto, para os homens dura até 8 segundos. Olha que maravilhosas que nós somos. Né? Então, e a mulher pode ter orgasmos múltiplos por causa da prolactina. A prolactina na mulher, ela vai subir e descer, né, de forma muito mais rápida que para o homem, porque biologicamente essa mulher precisa estar, quanto mais lubrificada e mais orgasmos ela tiver, mais passagem livre dos espermatozoides ela vai ter para ter a fecundação. Então, biologicamente, pensando em engravidar, porque é para isso que biologicamente nós temos relações sexuais, essa mulher tem, o corpo dela se prepara e tem essa subida e descida de prolactina muito mais rápido. Para o homem já não, ele até tem homens, aí que nem o squirt, que é raro para as mulheres, para os homens também é raro os homens que conseguem ter mais de um orgasmo seguidamente. Não é o comum seria ele demorar algumas horinhas, né? Vamos dizer assim, porque é como se ele pudesse engravidar uma mulher de manhã, uma de tarde e uma de noite. Ou a mesma mulher, se não engravidou de manhã, de tarde ou de noite, entendeu? Biologicamente seria para fecundação, né? Então esse homem demora a criar aquele sêmen de novo e a mulher não. Então ela consegue sim ter esses orgasmos múltiplos por causa dessa diferenciação de prolactina que é rápida. E o ponto G existe ou é mito? É verdade. Assim, o ponto G é só uma nomenclatura, mas não é. O ponto G não é um ponto. Ali é o X para toda mulher. Não, o ponto G é um ponto que você, se você tocar dentro do seu canal vaginal com, vamos botar assim, a unha apontando pro ânus, tá? Entenderam? Obrigada. E você vai tocar bem na paredezinha anterior, você vai estar tocando na sua uretra, né? E aí ela é rugosa, assim, tem uns calombinhos. E aí acaba esse calombinho. E aí você consegue acessar, assim, tipo, fazer isso, sabe, com o dedo. Ali é o seu ponto G, porque ali você consegue acessar onde? O quê? O seu clitóris por trás. Teoricamente. Esse é o ponto G. Então, vamos dizer na terapia... Já sabemos o que todas farão hoje à noite. Na terapia tântrica, né? Tipo, na massagem tântrica, muitas vezes eles usam esse ponto. Eles ficam com o dedo... Olha só que doido. Não é mexendo, é parado. O dedo parado ali. Então, homens, sexo oral, pode ficar com o dedo parado nesse ponto G. Não precisa ficar aqui, ó.
Lembra que isso aqui não adianta? Aí perde o ponto. Lembra que isso aqui não adianta? Então, pode ficar parado. A mão mal, câimbras na mão, não precisa. Ache o ponto G, a mulher vai relatar, se ela se conhece mais ainda, né? Isso que é importante a mulher se conhecer. Fique com o ponto lá e explore a sua língua no resto lá da vulva, né? Enfim, aí vocês sabem o que fazem. A Mara vai se dar bem hoje, né? Mas olha só, de forma leve, né, divertida, sem ser vulgar, a gente tá falando sobre ter prazer. Sim, que é o prazer essencial é na vida. fundamental. Porque senão, aparecem lá no consultório. É isso aí. Porque daí o único prazer é comer. E no da Já também. Aparecem lá também. exato. Com outros daí. além do Outros comer. prazeres. Outros prazeres. Deixa eu mudar um pouquinho o foco, porque é algo que eu queria saber. Higiene íntima, mitos e verdades. Higiene íntima. A melhor coisa pra mulher, a primeira coisa que eu gosto muito de falar é a mulher dormir sem calcinha. Né? Então, tipo, o muco vaginal, ele é normal acontecer, então a calcinha vai... Se você, mas eu tenho um pouco de muco vaginal, eu tô no meu período fértil vai sair mais muco, inclusive, é um sinal para você entender quando está ovulando. De ovo. É, exato. Então, vai sujar a calcinha, troca de calcinha mais vezes, pessoal, né? A calcinha dá pra lavar. Mas não fique botando, eu quero dizer, não fique botando absorvente que você vai estar se intoxicando. Essa é a ideia. Então, durma sem calcinha. Primeiro ponto é dormir sem calcinha para que essa vulva e esse canal vaginal respire. Porque os fungos, bactérias, micróbios, todos que a gente tem ali naquela flora vaginal, eles vão se proliferar num meio anaeróbio, num meio onde não tem oxigênio. Então, se você deixa oxigenar, respirar, esses fungos, bactérias ruins, né, que a gente tem ali, porque tem bons também, que vamos proteger, eles não vão se proliferar com tanta facilidade. Então, dormir sem calcinha, acho que é a primeira coisa. Higienizar a vulva com um sabonete íntimo, livre de parabenos, né, propileno glicol, enfim, é bem importante. Eu gosto muito de usar o Dermosex. Eu indico esse para minhas pacientes, que é da Natural Sex, que é que tem base de melaleuca e barbatimão, então vai ajudar na cicatrização e também na antibacteriano, né? E é livre dessas coisarada ruim aí. E é só para higienizar a parte externa. Ou então, se não for o Dermosex, use o mais puro, assim, tipo, de bebê. Sabe? Eu gosto muito da Granado, aquele baby amarelinho, que é líquido, pode ser aquele. Mas Johnson também? O amarelinho também? É, o Johnson, mas eu indico normalmente da Granado. Eu uso na Brienne. Então, e aí usar só na parte externa, ou seja, na vulva. Não é pra ficar fazendo retroescavação, sabe? Porque lá dentro é onde estão esses fungos e bactérias que protegem das bicharadas. E se você for lá e lavar, higienizar, não vai estar higienizando, vai estar acabando com essa flora. Ela é autolimpante. E a nosso canal vaginal, é verdade, ele é autolimpante real. A única coisa que normalmente eu falo para minhas pacientes, eu tô muito menstruada, ou então eu tô tendo muito muco vaginal porque eu tô ovulando, ou eu tô com uma candidíase, né, infelizmente, e aí tem muito saindo ali, até da pomada que eu tô usando. O máximo é sem sabonete nenhum, tira ali o excesso, sabe, daquela rodinha, assim, no máximo, mas não ficar realmente lá dentro. Não que você não possa se tocar, é diferente o se tocar do limpar, né? Mas essa higiene íntima, quanto menos, melhor. Posso não usar sabonete? Pode não usar sabonete. E os antigos, vinagre, não sei mais o que. Tem vários, né? Sal, água com sal. Maria. Tem vários. Gente. Banho de assento. Banho de assento. Qual a base tem do vários. vinagre? Não tem porquê. Vai tirar as bactérias? Vai tirar a bactéria. Eu acho que não sei se Ele já é- ouvi até ele é antisséptico. Eu não sei. Coco. Óleo de O óleo coco. de coco pra candidíase é interessante. Isso. Porque ele é antifúngico. Não, o óleo de coco é massa até para como lubrificante. Só tem que cuidar para quem, para quando for usar o preservativo, ele vai tirar a elasticidade do preservativo, vai rasgar a camisinha. Então, Então, não é indicado. Ou seja, esqueçam. não, o óleo de coco é muito bom. Por exemplo, quem tem quem não dificuldade de usa- lubrificação, quem tem dor na relação, eu indico o óleo de coco. Só realmente tem que cuidar com a história da camisinha. Então, existe o Genitali, é muito bom. O Genitali não é a base de óleo de coco, mas ele é um óleo, a base de óleos fitoterápicos naturais, que ele ajuda nessa lubrificação também.
Se for usar o de silicone, ou então tem que cuidar só para essa parte de intoxicação e a de alergia, senão vai ficar vermelho. Se você é mais alérgico, evite esses lubrificantes. O ideal é que a gente se autolubrificasse, mas sim, tem, por exemplo, questões hormonais que influenciam, que às vezes dificultam essa lubrificação. A parte de vascularização por causa da fraqueza de musculatura do assoalho pélvico também dificulta a lubrificação. Então, para essas mulheres que estão nesse processo, o lubrificante é essencial. E aí eu indico esses lubrificantes. Então, a parte de higiene, que mais que tem? Não sei, mas tipo, né, de lavar. Também. Não, mas os antigos eu sei que falam. Já ouvi a avó até falar uma vez. Mas banhos de assento com sal amargo é legal, pode fazer, vai ajudar a puxar quem tá com muito... Bicarbonato de sódio? Não, sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Pode fazer banho de assento ou até escalda-pés com isso, vai ajudar a puxar a candidíase, por exemplo, se a mulher que tá com muito muco, vai ajudar a puxar. Até para quem tem constipação, eu indico também. Que mais que tem de cuidados diários? Não ficar com a calcinha molhada, obviamente. Usar calcinhas de algodão, preferencialmente. As calcinhas de renda, elas são sintéticas, então esse atrito com a pele ali vai ajudar a escurecer essa pele. Então, essa vulva, né, esses lábios externos da nossa vulva vão ficar mais escurecidos, ajudar também a ficar mais flácidos. Tem isso, existe a estética íntima, eu trabalho com a estética íntima também. Ou seja, a calcinha de renda só para os momentos... Evitar. Tem uma amiga minha que diz assim, a lingerie de apresentação. Isso. A de apresentação. Claro que no dia a dia a gente vai até usar, mas se puder, né? Usar, quanto mais usar de algodão, melhor. Maravilha. Meninas, olha, daria pra ficar conversando aqui. Eu nem fiz todas as minhas perguntas, mas é isso. Cadê aí, aquela né? que tu queria? Tu fez? Qual que é? Já foi polêmica? Esqueci. Ela queria saber da história do pós-parto, que muita gente perguntou Não, pra ela. mas eu foi? tinha uma que eu ia fazer, que eu falei, Tu eu tens quero muito polêmicas, fazer. Erma. E qual que é? Ela esqueceu da bafônica. Eu esqueci. Oh, Não devia Jesus. ser tão... Natália vai ter que voltar. Vai ter que não, mas a gente Eu já até acho. tava conversando antes. Ela vai voltar e vai trazer brinquedinhos. Vibrem. Vibrem. Vamos Vibrem, fazer literalmente vibrem. vibrem. Ela vai participar do ao vivo Não, com a gente. é que ela tem essa coisa De que ela feltro. tentou explicar aqui, Desenho, né? no desenho assim, É, no desenho no ar, ela tem Imaginar. os feltrinhos. Então fica bem mais fácil de entender. Acho que vale a pena. Então Quando eu chegar em aguardem. casa eu vou lembrar. Então a Nath vai voltar quando a gente estiver ao vivo, na emoção, que o pessoal pode fazer perguntas Eu ao amei, vivo. eu amei. Isso, muito Falei bom. horrores. Muito bom, muito bom. Espero que todos tenham gostado e gostem. Fonte de informação. E me coloco à disposição, atendo aqui em Balneário Camboriú, e também faço atendimentos online para, dependendo do caso, né? Porque, enfim, salvo algumas restrições, porque às vezes eu preciso realmente tocar, mas eu atendo online. E estou ali nas redes sociais com bastante conteúdo, com muita informação. E deixa teus contatos. E vai estar o contato. Bota tudo Só no pra Instagram. Vai tá. E ali no meu Instagram já tem o link na bio com o direto contato do meu WhatsApp. Então podem me chamar direto ali também. Maravilha, obrigada. Obrigada, Eu que Natália. agradeço. Adoramos. Prazer ter você Muito bom, aqui. muito bom. Foi muito informativo. Eu amei estar aqui. Ai, que bom. Até a próxima. Foi leve, eu tava louca de medo, com vergonha e nervosa, mas é só os 5 E vai minutos que vai, iniciais. né? Nem precisou do Passa. vinhozinho. Viu? Não que eu Maravilhosa. precise, né? Eu tomo porque eu gosto mesmo. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada, até o próximo. Obrigada, até o próximo. Beijo. Beijo. Amei.